As luzes do Tribunal Federal de Manhattan seguem acesas noite adentro. O que começou como um caso midiático envolvendo festas, drogas e sexo, atingiu o núcleo mais sombrio e, ao mesmo tempo, mais complexo da história de Sean Combs. Entre testemunhos emocionais, provas materiais cada vez mais detalhadas e um tribunal tomado por manobras silenciosas, o julgamento deu um salto. Agora o que está em jogo não é apenas a condenação ou a absolvição de um artista, é a definição de até onde a justiça americana está disposta a ir quando o poder, o dinheiro e o abuso se entrelaçam. Nos últimos 5 dias, ouvimos depoimentos que chocaram, surpreenderam e dividiram os observadores jurídicos. Vimos o drama íntimo da principal testemunha da acusação, conhecida apenas como Jane, expor em detalhes perturbadores o que a promotoria descreve como um ciclo de controle emocional, financeiro e sexual que durou anos. Um relacionamento marcado não apenas pelo luxo e pelas viagens, mas por agressões físicas, chantagens com vídeos íntimos e orgias sistemáticas organizadas sob o comando direto de Diddy. Mas o tribunal não foi palco apenas de lágrimas e confissões. Foi também um campo tático onde a defesa de Sean Combs, liderada com precisão cirúrgica por Tenny Geragos e Mark Agnifilo, executou uma das estratégias mais agressivas vistas até aqui. Com um arsenal de mensagens de texto, recibos de transferências financeiras e uma narrativa meticulosamente construída de consentimento e vantagens mútuas, os advogados buscaram desconstruir a credibilidade da principal acusadora e, por alguns momentos, conseguiram virar a atmosfera da corte a seu favor. Enquanto a batalha principal se desenrolava dentro da sala, os bastidores fervilhavam. O jurado número 6, agora no centro de uma disputa jurídica crítica, foi acusado pela promotoria de ter omitido informações sobre sua residência. Um detalhe que pode parecer menor, mas que carrega o potencial explosivo de invalidar todo o julgamento. A defesa, ciente do impacto estratégico da remoção desse jurado, fez um movimento ousado. Renunciou formalmente ao direito de recorrer da decisão, num claro recado de que pretende manter a composição do júri a todo custo. E como se não bastasse a tensão já instalada, a chegada repentina de Kanye West ao tribunal na sexta-feira passada incendiou ainda mais o clima. Vestido inteiramente de branco, uma escolha carregada de simbolismo visual. Kanye surgiu não apenas como espectador, mas como um recado de apoio a Combs. Não falou, não entrou na sala principal, mas foi visto e registrado. A mensagem foi dada. Existe um movimento, um alinhamento silencioso, tentando transformar o caso em algo maior do que apenas o julgamento de um homem. Seja muito bem-vindo ao IC News. Eu sou Carla Albuquerque e aqui nós vamos além do que as manchetes mostram. Aqui a investigação é profunda, o jornalismo é sério e o compromisso é com você, que busca a verdade por trás dos processos mais complexos do nosso tempo. Já aproveita para deixar o seu like, ativar as notificações e se inscrever no canal. E se você valoriza o jornalismo investigativo e independente, considere se tornar membro e apoiar o nosso trabalho. É graças a esse apoio que conseguimos manter a apuração com a profundidade e a responsabilidade que casos assim exigem. Prepare-se, porque ao longo deste episódio vamos entrar nos depoimentos mais densos, destrinchar cada movimento da defesa e da acusação, revelar os bastidores silenciosos da guerra jurídica que se desenrola dentro e fora do tribunal, e trazer os detalhes que a maioria sequer está enxergando. A partir de agora,
Vamos começar a destrinchar dia a dia como a quarta semana revirou completamente o tabuleiro do julgamento de Sean Combs. Era início da semana quando o tribunal mergulhou no coração mais sensível e devastador do caso, o depoimento direto de Jane, ex-companheira de Sean Combs, que durante 6 dias consecutivos ocuparia o banco das testemunhas. E o que se ouviu da boca dela não foi apenas um relato de crimes, foi uma janela aberta para dentro da mente de uma vítima enredada num ciclo de mistura de luxo, dependência, medo e um amor tóxico. Já no primeiro dia de depoimento, Jane transportou o júri para dentro da mansão de Combs, em Los Angeles, no dia 18 de junho de 2024. Um episódio que, segundo a acusação, não apenas define o padrão de comportamento do réu, mas escancara o nível de brutalidade com que operava. Jane relatou que após um ataque de ciúmes, Combs a espancou sem piedade, chutes violentos na parte de trás das pernas, tapas no rosto, arrastões pelo chão e um mata-leão que a fez perder o fôlego. E aqui, caros ouvintes, surge o primeiro grande ponto de tensão que o júri precisa enfrentar. Se tudo isso aconteceu como ela descreve, por que então ela permaneceu? Por que continuou aceitando o dinheiro? Por que não denunciou antes? As perguntas pairavam no ar da sala, enquanto a própria vítima, entre lágrimas, começava a dar a resposta que sustenta toda a acusação. O controle não era apenas físico, era psicológico, era financeiro, era emocional, era um cárcere invisível. Depois da violência física, Jane descreveu o que veio a seguir. Mesmo machucada, Combs a obrigou a participar, ainda naquela noite, de mais uma das já conhecidas noites de hotel ou os freak-offs, como eram chamados internamente. Desta vez, com um ator pornô, recrutado às pressas, enquanto ela escondia os hematomas com os cabelos para não estragar a noite dele. Agora eu te pergunto, até onde vai o limite do consentimento quando a vítima já perdeu qualquer capacidade real de dizer não? É consentimento ou sobrevivência? As provas materiais começaram a ser exibidas. Fotos dos hematomas, vídeos gravados na própria noite de agressão, mensagens trocadas com amigos e o que seria fundamental para sustentar a materialidade da acusação, a transferência bancária de $3.500 feita por Combs logo após o episódio. Num aparente gesto de compensação, ou como sustentou a promotoria, de compra de silêncio. Mas Jane foi além. Revelou ao júri que Combs gravava os encontros íntimos e ameaçava divulgar vídeos para o pai do filho dela, caso ela decidisse expor o que estava vivendo. Uma chantagem emocional que, segundo ela, a manteve sob controle durante anos. Era uma transação permanente. Sexo, silêncio, suborno e medo. Então, na virada do primeiro depoimento, a frase que congelou o tribunal. Jane, chorando, disse ao júri: "Eu ainda rezo pela cura dele. Eu rezo para que ele encontre paz." Esse é o ponto que desestabiliza qualquer observador mais superficial. A vítima que denuncia o agressor, mas que ao mesmo tempo revela amor, piedade e um desejo de salvação para o próprio algoz. Para a promotoria, é a essência do vínculo traumático, uma prisão emocional tão poderosa quanto qualquer algema. Para a defesa, um indício claro de que não há vítima verdadeira se ela ainda o ama. Não pode ter sido forçada, mas será mesmo assim? Quantas vítimas de violência permanecem anos sob o domínio emocional? Quantas mulheres paralisadas pela dependência financeira e afetiva permanecem em relacionamentos destrutivos? Quantos agressores sabem usar o afeto como ferramenta de poder?
O júri ficou em silêncio. O público na galeria evitava até respirar. E nós aqui, no seu programa de jornalismo investigativo, seguimos destrinchando cada camada desse jogo psicológico de altíssimo risco, onde as palavras ditas e não ditas pesam toneladas na balança da justiça. Agora, nos próximos depoimentos, a defesa vai subir o tom. Vai tentar desconstruir essa imagem de vítima, vai expor presentes, bolsas de luxo, viagens e mensagens de amor. Mas como veremos adiante, cada uma dessas investidas será também um fio puxado no novelo de manipulação emocional que sustenta a acusação. Porque nesse tribunal cada detalhe tem dois lados, e é justamente isso que faz desse julgamento um dos mais complexos e perturbadores dos últimos anos. O terceiro dia da quarta semana abriu espaço para o movimento mais esperado e mais arriscado da defesa de Sean Combs, desconstruir Jane. Com Jane ainda no banco das testemunhas, a advogada de defesa Terry Geragos entrou em uma cena como uma cirurgiã treinada para atacar não o que foi dito, mas o que pode ser interpretado. Era o momento de inverter o jogo psicológico. Se o júri já havia ouvido sobre o medo, a violência e o domínio emocional, agora ouviria sobre os presentes, as bolsas, o dinheiro e principalmente sobre o prazer. Geragos trouxe mensagens resgatadas diretamente do celular de Jane. Eram conversas íntimas carregadas de erotismo e afeto. Mensagens como: "Você me deu tanto amor. Adorei cada detalhe daquela noite. Estou com tesão por você." E não apenas mensagens isoladas, eram dezenas de trocas que, aos olhos da defesa, desmontavam a imagem de vítima coagida. Geragos, então, provocou: "Em várias dessas noites, foi você quem tomou a iniciativa, não foi?" Jane respondeu com uma das frases mais pesadas de todo o interrogatório: "Eu estava encenando um show para Sean. Era o que ele queria ver." Essa resposta, embora dramática, abriu um novo território de disputa para o júri. Afinal, quem estava no controle? Mas a defesa não parou ali. Trouxe à tona as vantagens financeiras. Aluguel de uma casa de $10 mil mensais, pagos por Combs. Investimentos de $20 mil no negócio próprio de Jane. Presentes de luxo, bolsas Bottega Veneta, sapatos Jimmy Choo. Transferências bancárias contínuas, mesmo após o término da relação. Terry Geragos, então, soltou uma pergunta de efeito: "Você sabe quanto custa uma Chanel ou uma Bottega?" Jane não hesitou. "Tenho certeza que você tem uma. Agora me diga, quanto custa o meu corpo?" A resposta travou o tribunal. Não era apenas uma defesa tentando pintar Jane como oportunista. Era a vítima virando a acusação de volta para a mesa, expondo o cálculo cruel de quanto, no fundo, ela valia para Combs. Mas Geragos tinha mais munição. A defesa insistiu, porque Jane só procurou o FBI depois de conseguir imunidade. Porque, como novos fatos, como agressão com água no hotel de Miami, só foram revelados poucos dias antes do depoimento. Para a defesa, esses atrasos são sinais de invenção. Para a acusação, são um retrato clássico da dinâmica de abuso onde vítimas precisam de anos e às vezes décadas para conseguir contar tudo. E aqui mais uma pergunta pairou no tribunal. E agora eu jogo para vocês, nosso público. Quantas mulheres que viveram relacionamentos abusivos conseguem lembrar de uma só vez todos os episódios traumáticos com precisão cirúrgica? Será que o atraso no relato é prova de mentira ou de trauma mal processado?
Em meio ao duelo verbal entre advogada e vítima, um detalhe revelou o peso emocional que paira sobre Jane. Você ainda o amava durante tudo isso? Questionou a advogada Ruggles. E Jane respondeu com voz embargada. Infelizmente, sim. Essa frase não foi apenas um detalhe. Ela é em si o resumo do vínculo traumático que a promotoria vem desenhando desde o início do caso. A defesa encerrou o dia tentando consolidar no júri o seguinte quadro. Uma relação de excessos? Sim. De práticas sexuais não convencionais? Sim. Mas de consentimento consciente e acordos financeiros vantajosos. E não de tráfico sexual ou coerção. A promotoria, porém, saiu daquele dia em silêncio, porque sabia que o que estava por vir nos próximos depoimentos jogaria novas camadas de complexidade sobre tudo que o júri tinha acabado de ouvir. E para o júri, o que antes parecia ser um caso claro de violência, agora ganhava zonas cinzentas perigosas. Consentimento, amor, dinheiro, vítima ou cúmplice. Quem está no controle? E o mais inquietante, alguém realmente tem controle quando o dinheiro, o sexo, o medo dividem o mesmo quarto? Se nos dias anteriores o tribunal mergulhou na brutalidade emocional, agora o júri foi conduzido ao funcionamento interno da máquina que sustentava a vida secreta de Sean Combs, os freak-offs. E o que emergiu do quarto dia de audiência foi mais do que uma simples sucessão de festas privadas. O que surgiu foi um sistema de engenharia social e logística sexual profissionalizada, gerenciado com precisão quase corporativa e com uma linguagem própria. No depoimento de Jane, o tribunal descobriu que os encontros sexuais em grupo não eram improvisados. Tinham nome, estrutura e calendário. Combs os chamava de Jogos da NBA, um código interno que refletia não apenas a grandiosidade dos encontros, mas a sua frequência e importância dentro da rotina do casal. E nesse jogo, como Jane descreveu, Combs não era um participante, era o técnico, o dono do time, o homem no comando. E como funcionava essa máquina? Tudo começava com a seleção dos participantes. Jane relatou que, em alguns casos, ajudava a recrutar os acompanhantes, sempre sob a orientação de Combs. Mas mesmo quando participava da escolha, deixava claro: eu não escolhia livremente, eu seguia as regras dele. Entre as regras, o uso ou não de drogas pelos parceiros sexuais. Em algumas situações, Combs exigia que os acompanhantes estivessem sóbrios. Em outras, ele mesmo providenciava substâncias, êxtase, ketamina, Adderall e, ocasionalmente, MDMA, como confirmariam posteriormente os agentes federais. A logística dos encontros também incluía preparação física e estética. Lingeries compradas sobre a escolha de Combs, iluminação especial nos quartos, geralmente luz vermelha, frascos de óleo corporal e lubrificantes industriais como o Astroglide, centenas deles apreendidos pela investigação federal. E é aqui que o tribunal começa a enxergar o nível operacional dessa estrutura. Não se trata mais de encontros consensuais isolados, trata-se de uma rotina organizada, repetitiva, com padrões. Padrões estabelecidos e infraestrutura dedicada. Era, como argumenta a acusação, uma rede de exploração sexual camuflada sob o disfarce de consentimento. Mas o aspecto mais complexo revelado por Jane foi o papel psicológico que Combs atribuía a ela nessas dinâmicas. Por um lado, ela era a participante ativa nas sessões. Por outro, era também a mulher oficial, a companheira que precisava demonstrar aceitação e entrega como prova de amor. E segundo Jane, o preço dessa aceitação era claro: o pagamento do aluguel de sua mansão,
por $10 mil mensais, investimentos de $20 mil em seu negócio próprio, presentes de alto valor, joias e roupas de grife, transferências bancárias contínuas, até mesmo após o fim da relação. Mas até onde esses pagamentos configuram acordos legítimos e onde passam a ser mecanismos de coerção? Essa é a linha tênue que o júri precisará desenhar. A promotoria explorou essa dinâmica com habilidade. Apresentou mensagens em que Jane expressava gratidão e prazer, mas depois revelou o que está por trás dessas mensagens. Eu dizia o que ele queria ouvir, porque não podia correr o risco de perder tudo. Eu pergunto a vocês, nosso público, quando o medo de perder o sustento, a casa e a estabilidade do próprio filho está em jogo, existe escolha verdadeira? Pode uma pessoa cercada por um sistema econômico, emocional e psicológico tão bem amarrado exercer o tal consentimento livre que a defesa tanto insiste em repetir? Nesse quarto dia, o tribunal não viu apenas relatos de orgias, viu a estrutura logística de poder, onde sexo, dinheiro e obediência formavam o tripé central. Para muitos jurados, esse pode ser o divisor de águas entre enxergar o caso como apenas um relacionamento sexual extremo ou como uma operação organizada de exploração sexual sistemática. E é justamente esse ponto que a acusação tentará consolidar nas provas materiais dos dias seguintes. Porque o que virá, como veremos, são as primeiras peças físicas e documentais dessa engrenagem começando a ser expostas com fotos, laudos e depoimentos logísticos. A partir daqui, o julgamento entra na sua fase técnica, mas não menos perigosa. Pelo contrário, agora o risco de ruir ou de consolidar a acusação será determinado por provas que não choram, não tremem e não mudam de ideia. Armas, drogas, depósitos e registros de bastidores. E o público, assim como o júri, começa a perceber o que a promotoria mais deseja provar, que Sean Combs não era apenas um homem em relações tóxicas, mas o chefe de uma rede com estrutura de crime federal. Na manhã seguinte, quando o tribunal retomou as sessões, já havia um clima diferente no ar. O peso emocional dos dias anteriores começava a se acumular sobre a principal testemunha. Agora, diante de centenas de páginas de mensagens resgatadas, de transferências bancárias minuciosamente calculadas e de viagens luxuosas pagas por Combs, era chegada a fase mais arriscada do interrogatório. A defesa levaria Jane à beira do seu limite. O que o júri assistiu nesse quinto dia foi a materialização, ao vivo, do que especialistas chamam de colapso psicológico de retraumatização judicial. E esse momento seria usado de formas distintas, tanto pela acusação quanto pela defesa. A advogada de defesa, Geragos, abriu o contra-interrogatório com um arsenal de mensagens escritas por Jane ao longo da relação. Mensagens que contrastavam frontalmente com a dor, relatada nos dias anteriores. Ali estavam declarações como: sinto que estamos cada vez mais próximos. Eu te amo muito, muito, muito. Amei cada detalhe daquela noite. Enquanto as mensagens eram lidas, o rosto de Jane começou a desmoronar. As lágrimas começaram a cair. As palavras travavam em sua garganta. Em um dado momento, ela sequer conseguia mais enxugar o rosto. A sala inteira mergulhou num silêncio denso, onde até a defesa hesitou por alguns segundos, avaliando se aquele colapso emocional jogava a seu favor ou contra. Geragos, mantendo o tom frio, prosseguiu.
Você escreveu essas mensagens voluntariamente, não foi? Jane mal conseguia responder, mas em meio às lágrimas sussurrou. Eu só dizia o que ele queria ouvir, porque eu precisava mantê-lo feliz. Nesse instante, o tribunal inteiro entendeu a profundidade do abismo em que o júri está mergulhado. O que é consentimento quando há medo? O que é amor quando há controle? O que é voluntário quando há chantagem afetiva e econômica? E eu jogo novamente a pergunta para você. Quando uma pessoa mergulhada em dependência emocional escreve palavras de amor, são sentimentos verdadeiros ou são estratégias de autoproteção frente ao próprio agressor? A defesa não recuou. Geragos foi além. Mesmo após o fim do relacionamento, ele continuou pagando seu aluguel, certo? Jane, ainda desmoronando, confirmou. E ainda assim, você procurou o FBI apenas depois de conseguir imunidade? Mais uma vez, Jane apenas assentiu com a cabeça, sem conseguir vocalizar. Neste ponto, a defesa plantava no júri a semente da dúvida. Se havia tanto amor e tantos benefícios, por que denunciar somente após a garantia de proteção legal? Mas a promotoria experiente permitiu o colapso seguir. Deixou o júri assistir, sem filtros, a deterioração emocional da principal vítima e silenciosamente fortalecia a imagem do vínculo traumático, um dos pilares centrais em casos de tráfico sexual psicológico. Porque para o júri não basta ouvir os fatos, eles estão vendo diante de si o impacto real do que anos de controle emocional fazem com uma pessoa. O tribunal inteiro estava assistindo não apenas a um depoimento, estava testemunhando o trauma se manifestar ao vivo. Nos bastidores, analistas jurídicos já começaram a se dividir. Para a parte da imprensa americana, esse colapso de Jane foi ao mesmo tempo devastador e perigoso. Devastador porque expôs a vulnerabilidade crua da vítima. Perigoso porque, para jurados mais céticos, pode ser lido como dramatização ou manipulação emocional. E aqui entra o cálculo sutil da defesa. Eles não interromperam o choro, não pediram intervalo, deixaram a testemunha afundar emocionalmente em público. A estratégia? Plantar a dúvida. Será que estamos diante de uma mulher traumatizada ou de uma atriz que sabe como ativar o júri? Agora imagine você que nos acompanha, qual desses dois caminhos o júri vai seguir? Será esse colapso, a prova do abuso ou a senha da dúvida razoável? O julgamento caminhava para a sua virada mais perigosa, o território onde emoção e racionalidade se misturam e onde a linha entre a vítima e a cúmplice fica perigosamente tênue para alguns olhos. O que viria a seguir, porém, seria ainda mais denso. As provas materiais, os agentes federais, as armas, as drogas e a arquitetura logística da engrenagem sexual de Sean Combs. Agora, o tribunal passaria a lidar não mais com lágrimas, mas com dados frios. Depois de dias de intenso embate emocional, lágrimas, manipulação afetiva e relatos perturbadores de violência, o tribunal fez sua transição natural para um novo território, o das provas materiais. Agora o júri não ouviria mais apenas testemunhos emocionais, ouviria dados, números, fotografias, objetos apreendidos. E como já prevíamos aqui, as provas físicas seriam a linha divisória entre o julgamento de um relacionamento abusivo e a configuração de um possível crime federal organizado. Quem subiu ao banco de testemunhas para inaugurar essa fase foi o agente especial Andrew Lemon, do Homeland Security Investigations, encarregado da análise e apresentação do que foi encontrado nas buscas realizadas
na mansão de Sean Combs, em Los Angeles. E o que o agente trouxe ao tribunal foi, no mínimo, avassalador. Foram exibidas ao júri imagens e inventários detalhados do que o governo federal apreendeu. Entre os itens estavam 6 armas de fogo, incluindo pistolas Glock, fuzis Smith Wesson e um rifle Ruger, munição perfurante com ponta verde, armazenada em pentes de tambor com 60 cartuchos prontos para uso, 900 frascos de lubrificante Astroglide estocados em prateleiras, 200 frascos de óleo corporal organizados como estoque de salão de beleza, envelopes com a letra K, indicando ketamina, sacos plásticos com comprimidos de MDMA. Para o público leigo, poderia parecer apenas um excesso de excentricidades privadas. Mas, para a acusação, a mensagem era clara. Isso não é casualidade, é logística, é preparo contínuo, é um sistema. E eu pergunto agora para você, quantas pessoas, em seu uso privado, mantêm quase 1000 frascos de lubrificante estocados? Quantos civis armazenam munição perfurante de guerra dentro de casa? Quantos relacionamentos amorosos exigem tamanha preparação logística para atividades íntimas? Mas o ponto de inflexão dessa fase ainda está por vir. Em seguida, o tribunal ouviu uma das peças mais sensíveis de toda a acusação, o ex-assistente pessoal de Combs, Jonathan Paris, homem de confiança do réu durante anos. Paris aceitou depor em troca de imunidade federal. O depoimento de Paris escancarou aquilo que a acusação precisava para sustentar a existência de uma estrutura organizada. Paris revelou que era responsável direto por organizar as famosas King Nights, nome interno dado aos freak-offs de Combs. Recebia ordens para agendar acompanhantes, preparar os quartos, separar as drogas solicitadas e montar o cenário erótico dos encontros. Comprava sob ordem de Combs entorpecentes como Xanax, cocaína, êxtase e Adderall, que é o medicamento para TDAH, ou seja, estimulante, para manter as festas abastecidas. Transportava pessoalmente uma pouch Gucci contendo drogas sempre que Combs viajava. Uma verdadeira farmácia do crime portátil, a serviço do patrão. Entregou $3.500 em espécie para Jane logo após o episódio da agressão, confirmando a movimentação financeira descrita por ela. Nesse ponto, a promotoria construiu sua tese central. Não estamos diante apenas de um homem com práticas sexuais extravagantes e excêntricas. Estamos diante de uma operação funcional de tráfico sexual alimentada por uma rede de logística interna sob seu comando direto. E esse é o ponto de tensão que o júri absorvia com atenção. O próprio Paris, mesmo confirmando toda essa rotina operacional, afirmou nunca ter presenciado uma agressão física de Combs contra nenhuma mulher. E aí reside a linha perigosa da narrativa da defesa. Sim, havia orgias. Sim, havia drogas. Mas seriam práticas adultas consensuais e não um crime federal. Nos bastidores, a defesa comemorou discretamente esse barulho. Sabiam que, embora Paris tenha confirmado a engrenagem logística, sua negação de agressões ajudava a plantar a dúvida. Seria tudo apenas devassidão consentida? A promotoria, por sua vez, aceitou a perda parcial. Sabem que o peso de Paris está no que ele confirma como estrutura e não no que ele nega como violência. E para o júri, a dificuldade só aumentava.
como medir a linha entre o hedonismo extremo e o crime. Quando o excesso passa a configurar organização criminosa? Neste sexto dia, ficou claro, o governo federal não quer apenas condenar Sean Combs por ser um homem violento e devasso. Quer enquadrá-lo como chefe de uma estrutura de tráfico sexual organizada, um esquema logístico mantido sob o glamour da indústria musical, protegido pelo dinheiro e blindado durante anos por seu círculo interno. Mas essa ambição judicial tem um preço. Quanto maior a acusação, maior a exigência de provas irrefutáveis. E a defesa sabe disso. Agora, os bastidores jurídicos explodiram em tensão. A defesa prepararia movimentos estratégicos nos bastidores para tentar desequilibrar o jogo. O jurado número 6 passaria a ser um personagem central na batalha. E Kanye West surgiria como um ator silencioso que incendiaria o ambiente psicológico do julgamento. O tabuleiro começava a se redesenhar e o que viria a seguir seria puro xadrez judicial de altíssimo nível. Enquanto as provas materiais circulavam no tribunal, uma batalha muito mais sutil e potencialmente ainda mais decisiva se desenrolava longe do alcance direto do público. Era o jogo subterrâneo, a guerra invisível que só quem conhece profundamente o funcionamento dos tribunais federais americanos consegue enxergar. E nesta quarta semana de julgamento, este jogo começou a emergir perigosamente à superfície. No centro dessa batalha estava um único homem, o jurado número 6. Durante o processo de seleção do júri, o jurado número 6 havia sido aprovado sem maiores controvérsias. Mas no decorrer do julgamento, a acusação identificou uma inconsistência grave. O homem teria mentido ou, no mínimo, omitido informações fundamentais sobre sua residência oficial. Em outras palavras, ele não residiria legalmente dentro da jurisdição do Tribunal Federal de Manhattan, o que colocaria sua própria elegibilidade como jurado sob suspeita. O que parece um detalhe técnico na superfície, na realidade é uma das armas jurídicas mais letais que podem ser acionadas num julgamento como este. Porque, se comprovada a mentira, o jurado número 6 não deveria sequer ter sido selecionado. Sua permanência colocaria todo o processo sob risco de nulidade futura. E agora, com o caso em pleno andamento, a acusação se viu diante de um dilema: tirá-lo, mantê-lo, ou assumir o risco de um recurso posterior caso Combs fosse absolvido. Mas a defesa, enxergando o tabuleiro com precisão cirúrgica, agiu rápido. Mark Agniflow e Tanya Geragos fizeram algo que poucos advogados teriam coragem de fazer em público. Renunciaram formalmente ao direito de recorrer da decisão caso o juiz optasse por manter ou excluir o jurado. O recado foi claro. A defesa queria manter o jurado número 6 a qualquer custo. E por quê? Nos bastidores do tribunal, todos sabem o real motivo. O jurado número 6 é visto como um voto potencialmente favorável à defesa. Homem negro, perfil social-cultural possivelmente mais sensível às narrativas de acusação racial e perseguição midiática que a defesa tenta sutilmente inserir na mente do júri. Perder esse jurado seria, para a defesa, abrir mão de um dos votos que poderiam travar uma condenação unânime. E aqui, o jogo psicológico se intensificou ainda mais com um movimento que ninguém esperava: a súbita chegada de Kanye West ao tribunal. Na manhã da sexta-feira, Kanye apareceu no Tribunal Federal de Nova York sem aviso prévio, dirigindo-se à sala de overflow, já que não havia sido autorizado a assistir diretamente da galeria principal. Vestido inteiramente de branco, sem logos, sem extravagâncias, num look minimalista. Kanye foi cirúrgico na mensagem visual: pureza, redenção,
solidariedade racial e espiritual. Para o público externo, parecia apenas uma visita. Mas para os observadores jurídicos e principalmente para o júri, a presença de Kenney tinha um peso simbólico milimétrico. Em julgamentos federais de altíssimo perfil, cada movimento dentro e fora do tribunal produz ecos psicológicos. A mensagem de Kenney era clara: Sean Combs não está sozinho. Existe um movimento maior por trás desse homem. E silenciosamente, Kenney alimentava o argumento subterrâneo que a defesa desejava fixar no subconsciente do júri. Seria este julgamento um processo criminal legítimo? Ou seria um ataque sistemático da máquina federal contra homens negros, bilionários, bem-sucedidos e independentes? Essa narrativa, ainda não dita oficialmente pela defesa, paira como uma nuvem constante sobre todo o julgamento. E o jurado número 6, com sua história incompleta e sua manutenção estratégica no painel, se tornou o ponto mais vulnerável e, ao mesmo tempo, mais poderoso de toda essa engrenagem. Aqui, eu faço uma pausa investigativa e pergunto a você: num julgamento onde cada voto precisa ser unânime, quanto vale um único jurado que esteja disposto a resistir? Quanto vale um único voto de dúvida? Pode um único homem travar a Justiça Federal dos Estados Unidos? Nos bastidores, a tensão atingiu um nível que já não permite mais erros. A acusação sabe que, se o jurado número 6 permanecer, a probabilidade de um hung jury, o júri travado, cresce exponencialmente. A defesa sabe que, com sua permanência, a chance de escapar de uma condenação total nunca foi tão real. Por isso, cada movimento agora é calculado ao milímetro. A entrada de Kenney não foi apenas uma demonstração de amizade, foi um recado silencioso ao painel. Este homem não está isolado. Este homem faz parte de algo maior. O tribunal, a essa altura, já não era apenas palco de um julgamento, era palco de uma guerra simbólica, onde as provas disputam espaço com a psicologia dos jurados. Mas enquanto essa guerra subterrânea seguia nos bastidores, o tribunal entraria nos próximos dias, na reta final da fase de acusação. E o jogo de xadrez jurídico atingiria seu clímax. E assim encerramos a 4ª semana do julgamento federal de Sean Combs. 5 dias, 6 depoimentos cruciais, 3 frentes de batalha distintas, o emocional, o material e o psicológico. A acusação construiu ao longo desta semana o alicerce da sua tese central. Não estamos diante apenas de uma sequência de relacionamentos tóxicos, mas de uma estrutura organizada de tráfico sexual sustentada por logística interna, drogas, controle emocional e chantagem financeira. As provas físicas de armas, drogas e logísticas das orgias deram à promotoria aquilo que faltava nos dias iniciais: materialidade objetiva. Mas a defesa, com inteligência cirúrgica, conseguiu plantar na mente dos jurados o elemento que pode decidir tudo: a dúvida. Transformou o choro de Jane em possível manipulação. Transformou os presentes e o dinheiro em relações de conveniência. E, acima de tudo, manteve no painel o jurado número 6, que agora representa muito mais do que um voto. Representa a possibilidade real de travar a unanimidade necessária para a condenação. Nos bastidores, juristas federais experientes seguem divididos. Alguns afirmam que a acusação ainda não selou o caso. Outros reconhecem que a defesa está muito perto de conseguir o mais temido dos cenários para o governo, um hung jury. No sistema judicial americano, um hung jury ocorre quando os jurados não conseguem alcançar um veredito unânime, nem de culpa, nem de absolvição. Nos tribunais federais, como neste caso de Sean Combs,
é necessário que os 12 jurados concordem plenamente para que haja condenação ou absolvição. Se mesmo após longas deliberações não houver consenso absoluto, o júri fica travado e o julgamento é encerrado sem decisão final, resultando num mistrial. Nessa situação, cabe à promotoria decidir se vai submeter o réu a um novo julgamento ou abandonar o caso. Exatamente por isso, a estratégia da defesa frequentemente não é apenas buscar a absolvição total, mas sim plantar dúvidas suficientes em ao menos um jurado, pois um único voto resistente pode ser o suficiente para bloquear toda acusação. E para o público geral, um elemento psicológico permanece flutuando sobre todo o caso. Estamos julgando um predador sexual ou estamos testemunhando um processo judicial transformado em símbolo da guerra cultural americana? Essa é a dúvida que a defesa sutilmente insinua desde o primeiro dia. Na próxima semana, com a reta final da acusação se encerrando, veremos se a defesa optará por apresentar testemunhas próprias ou se apostará tudo na dúvida plantada no júri. Cada movimento a partir de agora será jogado em um nível máximo de tensão. Aqui no IC News seguiremos acompanhando cada detalhe dessa batalha jurídica com a profundidade, a seriedade e a independência que vocês já conhecem. Se você valoriza o nosso jornalismo investigativo, considere se tornar membro e apoiar o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse episódio e deixe aqui nos comentários. Na sua visão, a dúvida já está instalada? Ou a acusação ainda mantém o controle? Meus amigos, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Na próxima semana voltaremos com novas atualizações desse julgamento histórico. Até lá, e que o jornalismo investigativo nunca perca sua coragem.